Professora, o meu caso também tá, eu estou com 2.375 pontos no total. Vale 2.500, mas eu já atingi quase 10.000 pontos no total ali. Então, de atividade tá ok. Agora você só precisa tirar uma nota boa na B2 para somar com a B1 e aí você ser aprovada. Os 1.500 pontos. Não, então tá bom. Tá, fica tranquila. Então tá ok, professora. Obrigada. Tá, podem ficar tranquilas aí. Tá aparecendo. Oi? Eu acho que a minha tá baixa, tá? Que você conquistou 4.205. É porque eu tirei nota baixa na prova. É. Então, isso somando atividade e prova. Porque, deixa eu só conferir aqui, ó. Vocês vão até ver aqui. Vamos conferir. Oi. Enquanto você confere aí, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não fiz uma atividade. Não tem como eu fazer de novo, né? Então, agora a gente já fechou. Eu posso até ver se faltar pontos. Quantos pontos você tá? Total, 7.670. Não, de atividade já tá bom. De atividade já tá bom. Agora você precisa tirar uma nota boa na prova só. Ó, a B2, ela vale 4.000 pontos. A B2 agora que vocês vão fazer. Por que tudo isso, meu Deus? Bastante, né? Então, 4.000 pontos. Então, dá para vocês aí completarem quem tá faltando, quem tá com 4.000 pontos. Então, dá para completar. Então, somando prova com atividade, a gente tem que ter 6.000 pontos. Prova e atividade. Tá certo. Tá bom? Bom, vamos começar aqui. Então, hoje eu trouxe algumas questões. Não vão ser exatamente, né, dessa forma que eu vou cobrar na prova de vocês, mas os assuntos que eu trouxe aqui é o que vocês precisam revisar, né, para ficar claro na cabeça de vocês, para vocês conseguirem fazer a prova, tá? Então, além dessas questões de hoje, eu aconselho vocês pegarem aquelas outras atividades que eu cheguei a dar para vocês, tá? Porque muito provavelmente pode ter questões bem parecidas na prova, tá certo? Eu não posso dizer quais, né, exatamente, mas existe uma grande probabilidade de ter algumas questões aí bem parecidas com o que a gente já trabalhou, tá bom? Então, hoje eu trouxe como se, um questionário, né, alguns exercícios, só para vocês relembrarem o assunto de proteínas, lipídios, né, que vai ser o foco onde eu vou cobrar mais, tá? Como a parte de vitaminas, que foi a última parte, a gente trabalhou até menos, né? Então, se cair alguma questão, vai ser uma ou outra, tá? Eu não elaborei a prova de vocês ainda, tá? Eu estarei fazendo nessa semana, mas eu vou me basear nessas atividades que eu dei para vocês, tá? Não vou fugir disso. Prometo não complicar muito a vida de vocês, tá certo? Tá? Eu quero ver todo mundo gabaritando minha prova. Ok? Bom, vamos ver algumas questões que eu coloquei. É mais para a gente ter uma análise reflexiva aí sobre o assunto, né? Tanto de proteínas como de lipídios, tá certo? E na prova vai ser teste, tá? A gente pode ter relacione, verdadeiro e falso, mas no final lá vai ter uma alternativa para vocês assinalarem. Eu acho que fica mais fácil assim de vocês resolverem, né, a questão com mais calma, apesar que tem 2 dias aí, são 48 horas para vocês resolverem a prova, né, eu acho que fica mais tranquilo aí. Uma dica importante: pode cair imagens nessa prova aí de vocês, tá? Então, pode cair a estrutura química, tá?
tanto de proteína como de lipídios. Eu posso pôr a estrutura química para diferenciar, tudo bem? Nomes, eu não vou cobrar que vocês decorem, né, todos os nomes dos aminoácidos, dos lipídios, dos ácidos graxos. Vocês não vão precisar. Mas vale quantos pontos para cada questão? A prova vai valer 4.000 pontos. Tá? Então, ela vale 4.000 pontos. Então, assim, eu não vou cobrar nomes, vocês não precisam decorar nomes de aminoácidos, nomes de ácidos graxos. Esses nomes, eles podem aparecer, né, em algum exercício, tá certo? Mas vocês não vão precisar decorar, né, esses nomes. Então, fiquem tranquilas quando vocês estiverem estudando essa parte, tudo bem? Então, eu vou querer mais saber sobre a função, a contribuição para o alimento, né? São que propriedades a gente modifica no alimento com a introdução dessas substâncias, tá? E se cair imagens, vai ser de alguma estrutura específica lá, mas prometo não ser muito, não cobrar tanto a parte de química de vocês. Vai ser mais a parte do que a gente já trabalhou em aula, tá? Não vou me aprofundar muito aí para não causar confusão, tá bom? Bom, começando aqui, vamos rever, né, um pouquinho sobre as proteínas que a gente já estudou, tá? Muitas dessas questões já têm assuntos parecidos nos exercícios anteriores que a gente já teve, né? Mas vamos relembrar que é mais ou menos o foco que pode cair na prova, tá? Então, assim, vocês vão ver o que tiver de detalhes aqui é que provavelmente eu irei cobrar na prova, tá? Mas se as perguntas estão mais superficiais, vai ser mais ou menos nesse nível que eu vou exigir de vocês, tá? Nada muito aprofundado aí quimicamente para não causar confusão. Vamos começar aqui então. A primeira questão, né, fala: cite 3 funções fisiológicas das proteínas. Vocês lembram sobre esse assunto? Quais são as funções das proteínas no nosso organismo? As proteínas, elas são macromoléculas, correto? Tá? Fazem parte da constituição do nosso organismo, tá? Como função, a gente pode ter uma fonte energética. As proteínas, elas podem ser utilizadas para formar ATP, né? Produzir ATP dentro do nosso corpo, porém, elas não são consideradas a primeira fonte energética, tá? As proteínas, elas podem funcionar como transportadores, né, dentro do nosso organismo, pode funcionar, então, por exemplo, como a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue, pode funcionar como formas de defesa, né, os anticorpos, tá? As proteínas podem funcionar como enzimas no nosso organismo, podem fazer parte da estrutura das células dos nossos tecidos, podem atuar na contração muscular, né? A actina, a miosina, tá? Então, assim, aqui eu tô pedindo 3 funções, mas vocês têm aí várias opções para colocarem aí como função fisiológica, que seria o papel das proteínas no nosso organismo, tá certo? Então, estudar essa parte, que pode ter uma questão sobre esse assunto, né? Qual que é a importância de a gente ter proteínas na nossa alimentação? Porque faz parte do nosso corpo as proteínas, faz parte da nossa estrutura, da nossa composição, todas as células apresentam proteínas e é fundamental, a gente precisa ter proteínas no nosso corpo, ok? Questão 2. O que são aminoácidos? Quantos existem? Quais grupos funcionais são observados na estrutura química? Essa daqui é muito difícil, vocês acham? Para essa questão, eu posso colocar uma imagem de aminoácido no enunciado, tá? Principalmente para falar dos grupos funcionais. Bom, para quem não lembra, então, os aminoácidos... Eu acho bem complexo.
Bem complexa essa daqui, né? Mas calma. Então, os aminoácidos, eles representam a menor estrutura de uma proteína, né? Então, é a composição mais simples de uma proteína. A proteína, ela é feita por uma união de aminoácidos, tá? Então, o que são aminoácidos? Essa é a menor estrutura de uma proteína, é a menor unidade funcional de uma proteína, tá? Quantos existem? 21 aminoácidos, né? Por volta de 21, 22 aminoácidos aí, tá? Quais grupos funcionais são observados na estrutura química? Quando eu falo em grupo funcional, aqui eu estou entrando um pouquinho na química, tá? Mas é para vocês lembrarem daquelas estruturas que não mudam de um aminoácido para outro, tá? Então, assim, os aminoácidos, a gente tem por volta aí de 21 aminoácidos, todos eles vai ter uma estrutura básica, comum, igual entre si. O que vai modificar é a cadeia lateral, que é aquela cadeia R, que é representada na estrutura química. Mas o que não muda? Que grupos funcionais a gente tem? A gente tem o grupo amina, né? Vou colocar até aqui, ó, em vermelho. Então, a gente tem o grupo amina, que é aquele NH, e a gente pode ter, né, o nitrogênio com 3 moléculas de hidrogênio. Então, grupo amina. E a gente tem o grupo ácido carboxílico, que é aquele carbono. Então, a gente tem o carbono com uma dupla O, né? Então, a gente tem, ele é ligado, tem como que se diz? Uma dupla ligação com oxigênio e também uma outra ligação aqui que eu não consigo representar agora para vocês, que é uma ligação com o grupo OH. Tá certo? Então, esse carbono aqui, ele está ligado ao oxigênio e também a um grupo OH, tá? Então, são esses grupos funcionais. Então, se eu pergunto quais grupos funcionais são observados na estrutura do aminoácido, eu tenho o grupo amina, que é onde vem o nitrogênio, e eu tenho o grupo ácido carboxílico, que é aquele carbono dupla O, OH, tá certo? Então, para essa questão, eu posso colocar uma estrutura química, tá? De um aminoácido, e aí eu posso até numerar, né? Por exemplo, a estrutura química, aí vai aparecer um númerozinho, por exemplo, em cima do N, um númerozinho em cima desse grupo aqui, e nas alternativas pode estar o nome desse grupo funcional. Então, por exemplo, na posição 1, eu tenho o grupo funcional amina. Na posição 2, eu tenho o grupo ácido carboxílico. Tudo bem? Fica muito difícil? Agora você explicando é tudo fácil. Depois vem o problema, né? Não, mas fiquem tranquilas aí. Prometo não complicar muito, tá? Vamos para a questão 3. O que é um polipeptídeo? O que vocês me diriam aqui? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Um polipeptídeo, vocês podem utilizar esse termo para se referir a proteínas também. Por quê? Essa palavra polipeptídeo vem de ligações peptídicas. As ligações peptídicas é o que une um aminoácido ao outro. Então, poli quer dizer muitas, muitos, né? Peptídeo se relaciona a essa ligação peptídica que tem, né, de um aminoácido a outro. Então, na verdade, é uma união, deixa eu colocar em vermelho aqui, é uma união de aminoácidos, né? Ou seja, uma proteína. Então, tem a ver com várias ligações peptídicas
que é o que une um aminoácido ao outro. Ok. Questão 4. O que são aminoácidos alifáticos e aromáticos? Vocês lembram desses termos? Eles representam um tipo de classificação que a gente dá aos aminoácidos, tá? Então, os aminoácidos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Essa é uma forma de classificação estrutural, tá? Alifático representa um aminoácido que tem uma cadeia simples. Já os aromáticos apresentam anel aromático em sua estrutura, são cadeias fechadas. A gente tem um anel aromático, né, pendurado aí na cadeia R. Tudo bem? Então, essa daqui é cadeia simples, tipo só carbono na estrutura. E os aromáticos são cadeias fechadas. A gente tem o anel aromático presente. Então, tem aquele desenhinho, né, de um hexágono, né, presente na estrutura. Né? São 6 carbonos lá fechados, formando uma cadeia fechada. Ok? Então, aqui eu também posso ter imagens representando esses tipos de aminoácidos. Então, assim, ó, para eu falar dessa classificação, já estou dando uma dica de como eu posso cobrar na prova, tá? Eu posso colocar 2 imagens, né? Um aminoácido alifático, um aminoácido aromático, e aí eu vou ter as alternativas. Então, eu posso numerar, né? O alifático é o número 1, o aromático é o número 2, tá? E aí vai ter as alternativas que eu posso ter a explicação, né, para, né, representando, por exemplo, o aminoácido número 2 é uma molécula alifática, ou é uma molécula aromática. Tudo bem? Então, não vou cobrar nomes, tá? Então, assim, nos slides que tem essa classificação, eu separei, né, coloquei até exemplos de nomes desses aminoácidos, tá? Vocês não precisam decorar, né, quais aminoácidos são alifáticos, quais são aromáticos. Se cair na prova o nome, então acreditem que é verdadeiro. Então, se eu colocar a valina é um aminoácido alifático, então, não vai ter pegadinha aí. O nome vai representar mesmo um exemplo desse tipo de aminoácido. Então, eu não quero que vocês decorem esses nomes. Os nomes podem aparecer, tá certo? Como exemplos. Mas eu não vou colocar uma pegadinha aí para vocês decorarem qual tipo de aminoácido é. Eu quero mais que vocês entendam a estrutura. Se ela está aberta, se ela está fechada. Tudo bem? Difícil? Vocês entenderam mais ou menos a ideia dessa questão 4? Posso cobrar a questão 4 ou vocês vão se confundir? Pode, né? Fazer o quê? Não, mas vocês estão entendendo? O Oi. aromático, ele lembra um hexágono, né? Que são 6 carbonos. Exatamente. E o alifático, ele é o quê? Ele é só ele é uma cadeia reta, assim, ó, vai ter só carbono. Então, não vai ter nada pendurado para baixo. Ele vai ser só lembra uma estrutura de lipídio, de ácido graxo, assim, bem retinho. Então, não vai ter nada fechado, nenhum anel, nada pendurado. Tá bom. Tá? Então, prometo pegar umas estruturas bem simples, assim, que fica bem claro na hora de vocês baterem o olho, tá bom? Mas lá nos slides da matéria tem, né, os exemplos.
tá? Então, lembrando, vocês não precisam decorar os nomes de cada um, os exemplos de aromático, os exemplos de alifático, tá? Pode aparecer na prova os nomes. Então, eu posso dar nomes e aí vocês podem acreditar que aquele nome realmente é um exemplo daquele tipo de estrutura, tá certo? Então, não quero que vocês decorem nomes, tá? Questão 5. Diferencie aminoácidos essenciais de aminoácidos não essenciais. Esse aqui também eu não quero que vocês decorem, tá certo? Tem nomes, né, para cada um deles, que a gente separa, né, o que é essencial daqueles que não são essenciais, mas eu quero que vocês me expliquem o porquê. Por que que há essa classificação? Vocês lembram? Qual é a diferença do aminoácido essencial para o não essencial? Um nosso corpo produz, o outro não. Qual que o nosso corpo produz? Os não essenciais. Isso. Isso mesmo. Os não essenciais, o nosso corpo produz. E os essenciais, a gente precisa buscar através da alimentação, para a gente completar esses aminoácidos no nosso organismo, tá? Então, não essenciais a gente produz, os essenciais a gente precisa buscar de fonte externa para completar os aminoácidos aí no nosso organismo. Questão 6. Uma dieta rica em proteína vegetal é diferente de uma dieta rica em proteína animal? O que vocês me diriam aqui? Se eu só me alimentar de proteína vegetal, é a mesma coisa? Se eu só Não, Por quê? porque a proteína animal, ela acaba sendo mais rica. Mais rica porque a gente Vegetal e completa. Isso, a gente tem todos os aminoácidos essenciais, a gente pode encontrar na proteína animal. Já a proteína vegetal, ela é deficiente em algum tipo de aminoácido essencial, tá? Então, a gente pode ter uma deficiência nutricional se a gente só se alimentar, né, desse tipo de fonte, né, vegetal. Então, por isso que é interessante você ter uma variedade na sua dieta para você completar todos os aminoácidos essenciais, né, para o nosso organismo, tá? Então, proteína animal, ela é mais completa, porque esse completo eu me refiro aos tipos de aminoácidos essenciais. Eu posso encontrar todos os aminoácidos essenciais nas proteínas animais. Já a proteína vegetal, vou ter deficiência de algum tipo de aminoácido essencial. Explique o que representa a estrutura primária, secundária, terciária e faltou aqui e quaternária das proteínas. E quaternária das proteínas. O que vocês me diriam? Se relaciona com a estrutura da proteína, né? Então, assim, essa classificação, né, precisa estar bem claro para vocês. Eu posso aqui tanto colocar na forma de imagem, tá certo? Representando, por exemplo, uma estrutura primária, uma estrutura secundária, ou terciária, quaternária, e nas alternativas também vai estar a explicação, e vocês vão ter que saber assinalar a forma correta, né? O que de fato representa primária, secundária, terciária, quaternária. Primária representa aquela estrutura linear. Eu me refiro
a sequência de aminoácidos. Somente isso. Então, a estrutura primária, ela é a estrutura principal de uma proteína, tá certo? Se ela for destruída, eu destruo minha proteína, tá? Então, a estrutura primária se refere à sequência de aminoácidos, né? Quantos aminoácidos estão presentes nessa proteína, qual é a sequência, quem vem primeiro, quem vem em seguida, em terceiro, e assim por diante. É a estrutura principal de uma proteína. A secundária, você já começa a ter, vamos falar assim, forças, ligações, pontes de hidrogênio atuando sobre essa estrutura, aí a gente começa a entortar essa estrutura. Então, ela começa a formar como se fosse uma mola, uma hélice, tá certo? É isso. Então, esses termos podem cair nas alternativas para vocês relacionar. Então, a estrutura secundária é quando você já tem uma modificação espacial dessa proteína devido a forças, ligações, pontes de hidrogênio que está ocorrendo na própria molécula, tá? Então, a gente já tem uma estrutura parecida com uma mola aqui nessa estrutura secundária. A terciária tende a ser uma estrutura espacial bem menor que a secundária. Então, ela se dobra toda, né? Então, tem muito mais ligações ocorrendo nessa estrutura. Então, ela se dobra, forma como se fosse uma molécula bem pequena, bem compactada, tá certo? Devido a muitas ligações que estão acontecendo nessa proteína. Ok? Então, já é uma outra modificação espacial, né, devido a essas ligações. A quaternária, nem toda proteína apresenta essa estrutura. Lembra que a quaternária funciona como se fosse várias proteínas juntas, formando uma proteína maior, tá? Então, imagine várias estruturas terciárias bem compactadas, juntas, formando uma macromolécula, né, uma estrutura bem maior. Seria aqui o exemplo da quaternária, que na aula eu dei exemplo para vocês da hemoglobina, que a gente tem 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. Seria como se fosse 4 cadeias terciárias juntas, formando uma molécula maior. Ok? Tá? Então, essa diferença, o que representa cada uma dessas estruturas, vai cair na prova, tá? Então, vocês têm que saber, a estrutura primária é a estrutura principal. Se eu tiver dano nela, eu destruo a proteína. Secundária, terciária e quaternária representam a estrutura espacial, tá? Dependendo do processamento de alimentos, eu posso modificar a estrutura secundária, terciária e quaternária. Modificando essa estrutura espacial, eu levo a mudanças sensoriais nos alimentos. Ok? Questão 8. O que é desnaturação proteica? Por que acontece? Quais as consequências? O que vocês me diriam? Esse daqui é fácil, a gente já falou bastante sobre esse assunto. Se tiver uma questão sobre desnaturação, o que significa a desnaturação proteica? É quando a gente tem, né, uma alteração espacial das proteínas, ou seja, eu desconfiguro, né, eu modifico a estrutura secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária se mantém firme lá, mas o que vai ser modificado são essas outras estruturas, secundária, terciária e quaternária, que seriam as estruturas espaciais, a forma 3D dessa molécula, tá? Então, seria esse desenrolar da proteína, mantendo sempre a estrutura primária, tá? Por que acontece isso? Porque alguns fatores externos
podem provocar esse desligamento de pontes de hidrogênio, de ligações nessa própria molécula, tá? Então, que fatores são esses? O calor é o principal de tudo, então desnaturação por elevadas temperaturas. Temperaturas baixas também pode levar a uma desnaturação. Força mecânica, agitação também leva a um processo de desnaturação. Alteração do pH do meu alimento lá também pode causar uma desnaturação nas proteínas, tá? Então a gente tem fatores externos capazes de modificar estrutura secundária, terciária e quaternária das proteínas. Quais as consequências? São consequências boas ou ruins? Ou vai depender muito do alimento que a gente está falando, se referindo? Vocês lembram, meninas e meninos? Toda essa alteração ruim, né? Então, dependendo do tipo de alimento, tá? A desnaturação pode ser ruim ou boa, tá? Toda desnaturação vai causar mudança sensorial no meu alimento, de texturização, viscosidade. Então, toda essas características do alimento pode ser modificada pela desnaturação. Muitas vezes é porque a gente quer provocar uma desnaturação para mudar paladar, mudar textura, né, do alimento. Então, para algumas vezes é benéfico, é esperado que ocorra uma desnaturação. Só que em muitos casos, essa desnaturação ela pode causar problemas, né? Então, assim, sensoriais, problemas vamos dizer assim, nas propriedades nutricionais, até mesmo dessas proteínas, tá? Uma dessas consequências negativas é a desnaturação induzida pelo calor, tá? Lembra que durante as aulas eu falei que dependendo, né, do alimento, a gente pode até formar compostos mutagênicos devido a essa desnaturação pelo calor. Entendeu? O calor excessivo, às vezes pode causar modificações estruturais nas proteínas, desde uma racemização, que é aquela estrutura espelhada de um aminoácido, até vamos falar assim, a modificação daqueles nitratos que são adicionados ao alimento, tá? Formando N-nitrosamina, que é cancerígeno. Então, assim, dependendo do tipo de alimento, de processamento, a gente pode ter uma consequência negativa, como esse exemplo que eu dei da formação de compostos cancerígenicos, tá? Um outro exemplo negativo seria a perda da solubilidade da proteína no alimento. Então, a gente pode ter uma precipitação, uma separação de fases, aí dependendo do tipo de alimento que a gente está processando. Então, as consequências elas podem ser positivas ou negativas. O que vai diferenciar uma da outra é, por exemplo, o tipo de desnaturação que foi induzida, né? E o tipo de alimento para a gente saber se essa desnaturação ela é positiva ou ela é negativa. A positiva seria... A positiva seria relacionada à mudança sensorial. Então, assim, às vezes a gente quer promover um efeito emulsificante e a desnaturação ela pode provocar isso, facilitar a mistura de água com óleo. Ou a desnaturação ela pode favorecer a formação de espuma, claras em neve, entendeu? E a gente quer provocar isso que vai mudar a sensação, a textura do meu alimento. Então, a gente tem a parte positiva. Então, dependendo do tipo de proteína presente no alimento, do tipo de processo que você submeteu esse alimento, você vai mudar de forma positiva, né, a forma sensorial desse alimento. Mas
dependendo aí, principalmente se for desnaturação por calor, a gente pode ter consequências mais negativas, formação de compostos mutagênicos, né, a perda nutricional, né, das proteínas, tá certo? Então, a gente pode ter tanto consequências positivas como consequências negativas, ok? Questão 9. O que são propriedades funcionais das proteínas? Dê exemplos. O que vocês me diriam aqui? O que são, quando eu falo em propriedade funcional, eu me refiro ao quê? Propriedade funcional, turma, está relacionado à característica que essa proteína vai fornecer ao alimento, tá? Não é função fisiológica, né? Papel das proteínas no organismo. Propriedade funcional seria as características fornecidas ao alimento. Então, as proteínas, elas podem ter vários papéis importantes no alimento. Então, ter papel na hidratação, então melhorar a captação de água, a umidificação do alimento, melhorar solubilidade, tá? Propriedades interfaciais, que é misturar água com óleo ou incorporar partículas de ar, né, no conteúdo líquido lá, deixar espumoso, né, o alimento. Tem a capacidade de fixar aromas, entendeu? Então, incorporar aí alguns odores, né, bons ou ruins, dependendo, né, no alimento. Modificar a viscosidade, então, tornar mais, vamos falar assim, não tão líquido o meu alimento, mas mais viscoso, mais concentrado, tá? Tem a capacidade de gelificação, né? Modificar aí mais uma vez a textura, a viscosidade, deixando semelhante como se fosse gelatina, né? Aquela consistência semissólida aí para um alimento. Melhora a texturização, tem capacidade de formar massa, tá? E além de modificar toda a questão sensorial do alimento. Então, as proteínas são extremamente importantes, né, na composição do alimento, porque vai modificar toda a parte sensorial, o sabor, o aroma, tá? A textura macia, né, do alimento, tudo isso é influenciado pelas proteínas. Então, esses exemplos que eu dei representam essas propriedades funcionais. O papel, que é papel de hidratação, solubilidade, propriedade interfacial, mistura água, óleo ou ar e líquido, tá? Viscosidade, gelificação, essas são as propriedades funcionais das proteínas, tá? Que características sensoriais as proteínas podem contribuir para os alimentos? Essa questão 10, na verdade, a questão 9 acaba respondendo um pouquinho, né, a questão 10, que eu falo das características sensoriais das proteínas contribuindo para os alimentos. Seria desde a fixação de aromas, né? Então, a proteína tem a capacidade de fornecer um odor específico, né? Uma textura, né? O paladar, ele modifica com a incorporação de proteínas, tá certo? Então, desde a textura, a maciez, né, do alimento, tudo isso é fornecido, né? Essas características são fornecidas pelas proteínas presentes no meu alimento. Ok. Questão 11. O que são enzimas e qual sua importância nos alimentos? O que vocês me diriam? Vocês lembram? O que são enzimas?
As enzimas são proteínas, ok? Com um diferencial, né? São catalisadores químicos, ou seja, aceleram as reações químicas do nosso organismo, né? Qual que é a importância nos alimentos? As enzimas, os próprios alimentos, eles já podem apresentar enzimas, que a gente fala de enzimas endógenas, ou os alimentos, eles também podem ser influenciados por enzimas exógenas, tá? E a presença de enzimas, ela pode ser positiva ou negativa também para os alimentos. Por exemplo, enzimas endógenas pode acelerar a degradação do alimento. E aí isso ser um fator negativo na questão da conservação, né, do meu alimento, que pode modificar sabor, aparência, né, e a gente acabar descartando esse alimento. Já as enzimas exógenas, elas podem facilitar algum processo na qual o alimento ele foi submetido, tá? Pode facilitar, por exemplo, a formação de massas, de leite, tem um papel aí na mudança até mesmo da solubilidade, facilitar a filtração de sucos, né? Então, as enzimas, elas têm tanto um papel positivo como um papel negativo para os alimentos. Vai depender o quê? Do tipo de enzima que a gente está se referindo. Tá lembrando, as enzimas funcionam como um modelo chave e fechadura. Cada enzima tem o seu substrato. Então, a gente tem uma variedade aí grande de enzimas que vão atuar para substâncias específicas, ok? Falando agora um pouquinho da polifenol oxidase, que é uma enzima endógena. Então, sobre essa enzima, é certeza que cai na prova, tá? A gente já comentou bastante sobre ela. Então, é uma enzima endógena presente aí principalmente em frutas, verduras, tá? É uma enzima que já está presente no alimento e que, dependendo do procedimento no qual o alimento ele está sendo exposto, a gente pode acelerar, né, a participação dessa enzima ou inibir essa enzima. Essa enzima, para o alimento, então, tem a ver com o processo de degradação. Então, se eu exponho o interior, por exemplo, de uma fruta ao ar da atmosfera, então eu cortei a maçã, expus o seu interior ao ar, a gente tem oxigênio na atmosfera. E essa enzima, a polifenol oxidase, na presença do oxigênio, ela acelera, ela começa a funcionar. E aí ela vai modificar compostos fenólicos que já tem nas frutas, um exemplo. Então, vai transformar esses compostos em um composto novo, né, que é rico em pigmento. Então, a gente começa a ter um escurecimento do alimento, modificação de sabor, de aroma, e aí a gente acaba descartando o produto, descartando o alimento, porque já não é mais atrativo para o consumo, ok? Então, polifenol oxidase, vocês podem colocar um asterisco aí, que cai na prova. Questão 13. Dê exemplos da aplicação de enzimas exógenas aos alimentos. O que vocês me diriam aqui? Participação na formação de queijo, clarificação tanto de suco como também de cervejas. O que mais? Essas enzimas exógenas, o que a gente pode ter de contribuição? A maciez de carne, que a gente pode aplicar enzimas exógenas
para amolecer aí, né, alguns produtos, algumas carnes, né, são alguns exemplos dessa aplicação de enzima exógena. Dê exemplos de glicosidases exógenas. Essas daqui podem aparecer os nomes na prova, tá? Para quem não lembra, glicosidases exógenas são aquelas enzimas que a gente incorpora no alimento para modificar a estrutura do amido, principalmente. São enzimas capazes de quebrar o amido em moléculas menores, tá? Isso vai poder deixar o alimento mais doce, menos doce, então vai mudar textura, sabor, tá? Exemplos: alfa-amilase, beta-amilase, pululanase, glicoamilase, ciclomaltodextrina, glicanotransferase, são alguns exemplos de enzimas exógenas que a gente adiciona ao alimento para quebrar a molécula de glicose ou transformar, e a gente modifica o sabor, a viscosidade desse alimento também, com a incorporação dessas enzimas. Ok? Difícil, turma? Muito, professora. Sério? Mas vocês estão recordando, são questões que a gente já trabalhou em aula, né? Sim. Vem agora você falando, vem a mente. Bom, que bom, vocês estão relembrando aí, tá certo? A questão 15 eu também já cobrei em lista de exercício para vocês, tá? Então, lembrando, não vou pedir dessa forma, mas o assunto ele pode ser cobrado na forma de teste, tá? Então, quais características essas enzimas devem possuir para serem aplicadas na tecnologia de alimentos? É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Para a gente utilizar na tecnologia de alimentos, as enzimas, elas precisam ser fáceis de manipular, tá? Lembrando, essas enzimas exógenas, muitas vezes a gente retira de vegetais, de micro-organismos, de bactérias, então a gente precisa ter uma facilidade aí de obtenção dessas enzimas, ela não pode ser tóxica, ela tem que ser facilmente digerida também, né, pelo nosso organismo, tá? E a gente precisa conseguir manipular essas enzimas para a gente poder obter em grande quantidade para ser incorporada nos alimentos, tá? Quando a gente fala das enzimas endógenas, como por exemplo a polifenol oxidase, a indústria de alimentos utiliza de diferentes ferramentas para inibir essa enzima que acelera a degradação. Então, a gente pode ter o uso de embalagens com atmosfera modificada, né, impedindo aí um contato direto com o oxigênio. A gente pode incorporar substâncias que vão inibir a polifenol oxidase, né, alguns substratos que vão inibir, né, o EDTA é um exemplo que pode ser colocado aí nos alimentos. O que mais? A gente pode modificar o pH, podemos levar alguns processos como desidratação, né, em alguns tipos de alimentos, que pode retardar também a ação da polifenol oxidase. Então, é possível sim a gente modificar essas enzimas já presentes no alimento, sempre com o objetivo de eu aumentar o tempo de conservação desses alimentos. Ok? Questão 16. Qual a importância da hidrólise da lactose na indústria de alimentos? Como é feito? Quando eu falo em hidrólise, eu estou me referindo à quebra da molécula de lactose, tá?
a indústria de alimento, ela se utiliza de técnicas para obter a hidrólise de lactose, principalmente para atender os pacientes intolerantes à lactose. Então, muitos alimentos, né, possuem em sua composição a própria enzima lactase. Então, é incorporado ao alimento, né, derivado aí do leite, a enzima lactase, para promover já a quebra da lactose em galactose e glicose, tá certo? Melhorando a disponibilidade, né, desse tipo de açúcar a esses pacientes intolerantes à lactose, tá? Então, como que é feita essa hidrólise? Adicionando a enzima lactase. Então, a gente consegue obter a quebra da lactose, tá? 17. O que são enzimas proteolíticas? Dê exemplos de aplicações nos alimentos. O que são enzimas proteolíticas? São enzimas com capacidade de quebrar proteínas. Então, lembrando, enzima é proteína, só que algumas enzimas proteolíticas conseguem quebrar outras proteínas, tá? Muitas dessas enzimas são utilizadas em preparo de carnes, principalmente, para a gente facilitar, promover uma maciez, né? Então, papaina, bromelina, são utilizados aí como até mesmo como temperos, né, na forma de temperos, para a gente conseguir uma quebra melhor das proteínas da carne. A gente facilita a digestão dessas proteínas, né, pelo nosso organismo, modifica sabor, torna mais atrativo esses alimentos para o nosso consumo. 18. Quais as consequências das enzimas endógenas, as lipoxigenases, as fenoloxidases e as peroxidases dos alimentos? Então, os alimentos, eles podem ter essas enzimas já no seu interior, tá? Que faz parte da composição do alimento. E para que servem essas enzimas? No alimento, então, por exemplo, as lipoxigenases, elas causam aquela oxidação da gordura, tornando ranço, né, um produto aí que contém gordura, tá certo? E isso torna o alimento impróprio para o consumo, né, as lipoxigenases. Fenoloxidase é o grupo de enzimas na qual faz parte a polifenoloxidase. Então, escurece o alimento devido a uma oxidação, a participação do oxigênio nesse processo. E peroxidases? As peroxidases são capazes de alterar pigmentação dos alimentos, então a gente altera a coloração também, tá? Então, fenoloxidases torna escuro o alimento e peroxidases modifica a cor também. Então, se a gente tem algum pigmento esverdeado, amarelado, a gente pode ter a quebra desses pigmentos modificando a coloração também. Não é que deixa escuro, só muda a cor dos alimentos. Ok. Agora vamos para a parte de gorduras, de lipídios, certo? Estão cansados? Estão acompanhando? É muito legal? conteúdo, Não, né, professora? prof. Tá Muito tranquilo. conteúdo. Na verdade, estou fazendo uma revisão aí de tudo que a gente já estudou, né? Focando aí no principal. Então, lembrando, muitas dessas questões podem aparecer na prova de vocês. Eu não montei a prova de vocês, mas eu vou me basear nessas listas de exercícios que eu já passei, tá? Então, as que eu já passei, essa que eu tô passando, tá certo? Eu não vou fugir disso na prova de vocês, tá? Questão 19, ela fala, né, a respeito da diferença de gorduras e óleos.
Tá? Então, são ácidos graxos saturados ou insaturados? São produzidos por animais ou plantas? São líquidos ou sólidos à temperatura ambiente? Então, quando a gente fala em lipídios, a gente pode usar esses termos, gordura ou óleos, tá? Gordura é o ácido graxo saturado. O óleo é o ácido graxo insaturado. Gordura geralmente é produzida por animal. Óleo, produzido por planta. Gordura é sólido à temperatura ambiente. Óleo é líquido na temperatura ambiente. Essa resposta, essa diferença, tá clara para vocês? Professora, repete de novo, por favor. Então tá bom. Muito claro. Então tá bom, que bom. Os lipídios, então, eles podem ser denominados, né, chamados de gorduras ou óleos, tá? Existe uma diferença do porquê que a gente utiliza esses termos. Gordura é ácido graxo saturado. Óleo é insaturado. Gordura é produzido por animal. Óleo é produzido por vegetal. Gordura é sólida na temperatura ambiente. O óleo, desculpa, é líquido à temperatura ambiente. Ok. Bom, questão 20. Onde os lipídios são armazenados no corpo? Essa aqui é fácil, né? No tecido adiposo. As gorduras são armazenadas no tecido adiposo. No bucho. No bucho, exatamente. Tá? Na prova não vai estar bucho, vai estar tecido adiposo, adipócitos, que são as células de gordura. Professora, Oi. tem uma menina querendo entrar, ela chama Patrícia. Olha, não tá aparecendo não aqui. Pede para ela sair e entrar de novo, que não tá aparecendo. Tá bom, obrigada. De nada. Questão 21. Descreva 4 funções dos lipídios do nosso organismo. Então, função fisiológica. Os lipídios, eles são considerados fonte energética, né? Um exemplo. O que mais? Fazem parte do colesterol, da molécula de colesterol no nosso corpo. Estão presentes na membrana plasmática das células, né? Os fosfolipídios de membrana. E são utilizados para a produção de hormônios ou esteroides. Tá? Então, já dei 4 funções dos lipídios aí no nosso organismo. Fonte energética, faz parte da membrana plasmática, os fosfolipídios de membrana, são utilizados para a produção de colesterol no nosso corpo e são utilizados para a formação, a produção de hormônios esteroides. Questão 22. Qual molécula é formada pela quebra das moléculas do triacilglicerol? Se eu tiver a quebra do triacilglicerol, eu formo o quê? Isso daqui vocês lembram? Ácido graxo? Isso, a gente forma, na verdade, 3 moléculas de ácidos graxos E uma de glicerol. E uma de glicerol. Perfeito. Essa é a resposta. 23. Qual é a função orgânica presente na estrutura química dos lipídios? O que está presente na estrutura química dos lipídios que eu bato o olho, eu sei que é
um lipídio, é uma gordura. Aquela mesma questão, igual dos aminoácidos, que eu falava dos grupos funcionais que tem na estrutura do aminoácido. É o mesmo tipo de pergunta aqui, mas eu estou me referindo à estrutura química da gordura, do lipídio. O lipídio, ele vai ter o quê? O ácido carboxílico. Esse é o grupo funcional, a função orgânica. Então, é o ácido carboxílico, que é aquele carbono dupla O, e a gente tem a ligação com o OH também, tá? É o ácido carboxílico que está presente em todos os ácidos graxos, em todos os lipídios. (24) O que há na estrutura química dos lipídios que diferencia o saturado do insaturado? Isso aqui eu posso colocar na forma de estrutura química. Eu posso pôr uma imagem de um saturado e de um insaturado. O que a gente tem... Tá? O que tem na estrutura química que eu bato o olho, eu sei que é uma gordura saturada ou uma gordura insaturada? Vocês lembram? Carbono, Pro. Carbono vai ter em todos. Carbono Hidrogênio? Hidrogênio? Não. Na verdade, eu tenho as duplas ligações. Então, o que vai diferenciar um saturado de um insaturado são as duplas ligações. Então, por exemplo, no saturado, eu posso ter carbono, ligação simples, carbono. Isso aqui é um saturado. Para ser insaturado, eu vou ter uma dupla ligação de um carbono com outro carbono. Tá? Então, saturado é só ligação simples. Insaturado vai ter duplas ligações entre os carbonos. Ok. A questão 25, a gente já trabalhou em aula também, então eu posso pôr essas denominações, né, essas nomenclaturas aqui, ó, para me referir aos ácidos graxos, tá? E aí eu consigo diferenciar também o saturado do insaturado, tudo bem? Então, na prova, pode aparecer uma estrutura química, nas alternativas, pode aparecer essa nomenclatura, e aí vocês têm que lembrar o que isso aqui significa, tá? Para quem não lembra, então, isso daqui é uma forma de a gente representar de forma simples um ácido graxo. Ao invés de a gente desenhar, né? Então, a gente consegue dar uma representação simples e, ao mesmo tempo, dizer tudo sobre aquele ácido graxo, tá? Então, lembrando para vocês o que significa esses números. O primeiro número aqui, ó, 16, o 18, o 6, representa o quê? Representa a quantidade de carbonos. Então, a letra A é um ácido graxo de 16 carbonos, a letra B é um ácido graxo de 18 carbonos e a letra C é um ácido graxo de 6 carbonos. Aqui, deixa eu só modificar, que só tá errado aqui um negocinho. Deixa eu deixar desse jeito. Em seguida, vai aparecer esses dois pontos e vai vir um outro número. Então, por exemplo, a letra A tem o número 2, a letra B tem o número 3 e a letra C o 0. Esse segundo número que aparece representa quantidade de duplas ligações,
na estrutura química do ácido graxo? Letra A fala que tem 2, o número 2 aqui, então significa que existem duas duplas ligações na minha gordura. Dupla ligação representa uma gordura insaturada. Então, um lipídio insaturado. Aqui, ó, número 3 representa 3 duplas ligações na estrutura química. Aqui também é uma gordura insaturada. E o 0? O 0 significa que não tem nenhuma dupla ligação. Então, se não tiver nenhuma dupla ligação, eu estou me referindo a uma gordura saturada. Tranquilo? O que é esses números entre parênteses? Ele representa a posição dessas duplas ligações na estrutura química. A primeira não está dizendo que existe 2 duplas ligações. Uma dupla ligação vai estar no carbono 3 e a outra dupla ligação vai estar no carbono 5. Da letra B aqui, ó, são 3 duplas ligações. Uma dupla vai estar no carbono 9, a outra vai estar no carbono 12 e a outra vai estar no carbono 15. A letra C não tem nada dentro de parênteses, porque não tem duplas ligações. Tá? Então, A e B são lipídios insaturados e a letra C é um lipídio saturado. Difícil? Demais. Não, Não, Bruno. achei. Acho muito difícil. Muito difícil. É só vocês lembrarem o que significa, gente. O primeiro número que aparece é a quantidade de carbonos. O segundo número é se tem ou não tem duplas ligações. Se apareceu 0, é que não tem nenhuma dupla ligação. Ok? Então, tentem trabalhar esses exercícios, que vai cair algo parecido, assim, simples, mas vai cair algo nesse próximo a esse exemplo. Questão 26. Eu coloquei alguns exemplos de alimentos, e aí para vocês saberem me dizer se seria um lipídio saturado, monoinsaturado ou poliinsaturado. Então, eu tenho manteiga, eu tenho azeite de oliva e óleo de girassol. A manteiga tem uma origem animal aí, então é uma gordura saturada, a manteiga. Origem animal, é uma gordura saturada. Não tem duplas ligações na sua estrutura. Azeite de oliva e óleo de girassol têm uma origem vegetal, os dois, tá? O azeite de oliva é monoinsaturado, ou seja, só tem uma dupla ligação. E não está copiando isso aqui. Peraí, deixa eu ver se vai. Monoinsaturado. Óleo de girassol já tem muitas duplas ligações. Por isso que é chamado de poliinsaturado. É só para saber diferenciar. A manteiga tem uma origem animal, azeite de oliva e óleo de girassol são origens vegetais, então vai ter duplas ligações, são lipídios insaturados. O azeite, ele só tem uma dupla ligação, e o óleo de girassol tem muitas duplas ligações. Questão 27. O que são os lipídios essenciais para o nosso organismo? O que são lipídios essenciais? Lembra dos aminoácidos essenciais. O que significa esse termo? São aqueles lipídios, aqueles ácidos graxos que o nosso corpo não produz.
tá certo? Então, o lipídio essencial significa aqueles ácidos graxos que o nosso corpo não produz, igual aos aminoácidos essenciais. O que são reações de saponificação? A gente comentou em aula também que é uma propriedade das gorduras, da maioria delas. Não sei se alguém lembra. Quando é uma reação química. Quando a gente... Eu acho que lembra, né? Quando vocês ácido graxo mais base sal pro. Isso. Então, assim, quando você mistura aí a gordura com substâncias básicas alcalinas, você pode produzir sabão, tá? Então, saponificação seria essa reação química para formar sabão na presença de uma substância básica alcalina. A 29 a gente já comentou, mas só reforçando aqui, né, qual que é a composição da molécula do triacilglicerol. Quando eu falo na composição, eu me refiro ao que forma um triacilglicerol. Então, são 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Questão 30. O que são gordura trans? Como são produzidas? Quais as vantagens e desvantagens? Gordura trans são aquelas gorduras que sofreram o processo de hidrogenação. Então, na verdade, são gorduras insaturadas, então são lipídios insaturados que sofreram hidrogenação, né? Então, foi adicionado moléculas de hidrogênio na sua estrutura química, tá? Então, foi modificada essas gorduras. Então, de insaturada, ela começa a apresentar características de saturada, e uma delas é aumentar a consistência. Antes era líquido, agora com a hidrogenação começa a se tornar sólida, tá? Qual que é a vantagem? Mudança sensorial do alimento. Então, você torna mais atrativo esse alimento para o consumo. A consistência, então, como a gente já transformou a gordura, o lipídio que estava na forma líquida, ele passa a se apresentar na forma sólida. Então, muda sabor, muda odor, melhora a conservação desse alimento. Então, você aumenta o prazo de validade desse alimento, tá? Então, tem muitas vantagens positivas, tá? Qual seria a desvantagem? A desvantagem é que a gordura trans, lembrando que, diferente da cis, a trans possui aquela posição alternada dos hidrogênios na molécula. O hidrogênio está em lados opostos e não do mesmo lado. A desvantagem é que esse tipo de gordura, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, o consumo elevado de gordura trans vai trazer problemas de saúde aí para a população. Perfeito? Difícil? Muita coisa. Muita coisa, meu Deus do céu. Agora a gente tem perguntas rapidinhas, né, formas de testes também, que pode cair na prova de vocês, só para reforçar o que a gente já comentou até então, tá? Mas assim, eu tentei ser o mais detalhista possível para vocês não esquecerem aí o conteúdo, porque as questões da prova vão estar mais ou menos, né, desse jeito. Só vou modificar aí o enunciado, fazer na forma de teste, mas o assunto que eu vou cobrar é esses que a gente está comentando, tá? Vamos tentar responder esse teste aqui rapidinho. Ó. Os lipídios são: letra A,
os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo, mais abundantes na composição química dos vegetais do que dos animais, substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, presentes como fosfolipídio no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. O que vocês me diriam aqui? Qual alternativa está correta? Letra C. Letra C, perfeito. Então, são insolúveis na água, mas solúveis nos solventes orgânicos. Ok, vamos para a próxima. Complete a frase. Os esteroides são considerados uma categoria especial de... Tentem aí responder qual das alternativas está correta. Eu acho que é lipídio, né? Isso, esteroide é lipídio, é gordura. Então, assim, de todos, descartando os demais, né, a gente tem a alternativa D. Então, os esteroides são considerados uma categoria especial de lipídios, sendo o colesterol o esteroide mais conhecido. As células utilizam, né, o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas celulares e dos hormônios esteroides. Perfeito. A hidrólise de moléculas de lipídio produz aminoácidos e água, ácidos graxos e glicerol, glicose, desculpa aqui, ó, glicose e glicerol, glicerol e água, e ácidos graxos e água. O que vocês me diriam? O que é hidrólise? Hidrólise é quebra. Tá parada a tela, Pro. Eu não sei para os outros. Ah, para mim também. Tá parada? Tá Em parada completa a esteroide. frase lá. É. Peraí, gente. Eu vou parar, tentar compartilhar de novo. Compartilhar. Melhorou? A hidrólise. E aí, meninas? Tá aparecendo a questão agora? Não apareceu nada ainda. Tá preta. É. Oxi. Pra mim tá parecendo nada. Peraí. Tá a tela escura só. Deixa eu tentar aqui de novo, meninas. Eu não sei se é a internet. Às vezes é a internet. Voltou? Não. Não. Não, Pro. Eita, nós, gente. Agora voltou. Agora voltou. Agora sim. Voltou. Então tá um pouquinho com delay, tá com atraso. Tomara que fique assim, já tá acabando também. Essa questão aqui, ó, a hidrólise de moléculas de lipídio produz que tipo de substâncias? O que vocês me diriam? A quebra da molécula do lipídio, hidrólise é quebra. Produz o quê? Aminoácidos e água, ácidos graxos e glicerol, glicose e glicerol, glicerol e água ou ácidos graxos e água? Acho que é glicose e glicerol, acho. Ó, a gente está falando de lipídio. Lipídio é gordura. Será, Pro? Lembra? Aí? Ou é A B ou é C? Ou é I? letra B. Ácidos graxos e glicerol. Lembrando, os lipídios, a principal molécula é o triglicerídeo. O triglicerídeo ele é feito de ácido graxo e glicerol. Se a gente quebra essa molécula,
a gente vai formar ácido graxo e glicerol. Tá? A gente fala o termo hidrólise porque a quebra do triglicerídeo aconteceu na presença de água, tá certo? Mas como produto final, a gente vai ter ácido graxo e glicerol. Então, é a alternativa B. Tá. Esse aqui também é facinho, que a gente estava falando até agora. O que é um triglicerídeo? Então, para quem não lembra, peraí, falando aqui. Triglicerídeo é glicerol mais 3 ácidos graxos. Então, alternativa A. Ok. Essa é bem facinho. Esse outro exercício aqui, ó. O que é uma gordura saturada? O que vocês me responderiam? Seria uma gordura de origem vegetal, óleos de origem vegetal, gordura sólida, carbono do ácido graxo faz dupla ligação, o álcool faz ligação simples com o ácido graxo. O que vocês me diriam? Gordura saturada. Tá difícil essa? Seria uma gordura sólida. Gordura saturada, ela tem uma origem animal. Por isso que eu estou descartando aqui as primeiras. Não tem origem vegetal. Saturada só tem ligação simples na sua estrutura, tá? E a temperatura ambiente é uma gordura sólida. Tá. Gordura insaturada, o que vocês me diriam? Dê uma olhada. Nem apareceu para mim ainda. Calma que deve estar um pouquinho lento só. Apareceu? Não, ainda não. Peraí, Agora deixa eu foi. voltar. Foi. Gordura insaturada. Seria uma gordura de origem animal, fosfato ligado ao glicerol, carbono fazendo dupla ligação, gordura ruim para o nosso organismo, podendo causar problemas de pressão alta, gordura boa para o nosso organismo, pois funciona fazendo a quebra de nutrientes, liberando energia mais rápido. O que vocês acham que é a gordura insaturada? Cadê? Eu acho que é aí. E Eu acho que é a B, C, D. ó, a resposta certa é a C. Carbono fazendo dupla ligação, por isso que é insaturada. A origem é vegetal, tá? Se fosse fosfato ligado ao glicerol, eu teria os fosfolipídios, tá? Essas outras aqui, ó, gordura boa, realmente é uma gordura boa, só que ela não faz quebra de outros nutrientes. Essa parte aqui de fazer quebras de nutrientes, liberando energia mais rápido, tá errado, tá? Gordura ruim para o nosso organismo, a gente tem a gordura trans que traz mais problemas ao organismo. A gordura insaturada, ela é até um pouco melhor do que a saturada. Só se ela sofreu o processo de hidrogenação. Aí vai ser mais prejudicial. Mas, caso contrário, aí a gente tem a alternativa C sendo a correta. Vamos para a última questão que eu coloquei aqui para vocês. O que é a gordura hidrogenada? É uma gordura com nitrogênio, a adição de hidrogênio à gordura insaturada, gordura que tem familiaridade com água, gordura animal,
Gordura que apenas alguns protozoários produzem. Letra B. Não, ele não é, né? Não, e não é, não. Eu acho que é a B. Qual que é? Letra B, exatamente. Então, gordura hidrogenada. Opa, perdão. Gordura hidrogenada, ela se forma quando a gente adiciona hidrogênio à gordura insaturada, tá? Então, é uma gordura de origem vegetal, só que a gente transformou para obter uma característica, né, mais saturada. Então, a gente adiciona hidrogênio para tirar as duplas ligações, aí tem aqueles hidrogênios na posição alternada, até a gente deixa a gordura mais sólida por conta da hidrogenação, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Perfeito, turma? Tranquilo, professora. Professora, a senhora vai deixar salvo no AVA essa aula? Vou pôr no AVA já. Tá. O material, os slides eu já vou pôr no AVA. Eu acho que agora todas as turmas estão aparecendo para mim, então vocês vão ter acesso, né, ao conteúdo. E assim que eu conseguir colocar a aula gravada no YouTube, e aí eu coloco o link lá no AVA para vocês, perfeito? Tá ok. Então, tá bom, turma. Eu agradeço a atenção aí de vocês. Oi. Quanto que vai valer cada questão da prova? Então, eu ainda não montei a prova, então vai depender da quantidade de questões que eu vou fazer, tá? Então, a prova vale 4.000 pontos, tá? Então, eu vou tentar fazer aí, eu acredito que umas 15 questões, porque assim, quanto menos questões eu fizer, mais pontos vai valer cada questão. Então, se vocês errarem, né, vocês vão perder mais muito pontos. ponto. Então, se eu fizer exatamente, então eu vou fazer de 15 a 20 questões, eu acredito, para vocês conseguirem tirar uma nota boa, entendeu? Ah, ok. Legal. Obrigada, Fran. Tá certo, Obrigada, meninas e meninos. professora. Um bom Então, dia. agradeço a atenção. Bom dia para vocês. Estudem para a prova, tá certo? E a gente vai se falando. Tá bom, professora. Beijos para vocês. Beijo, bom Beijo, dia. bom dia para todo mundo. Beijo, bom Bom dia. dia.